Shalom, Erev Tov, são 15 horas. Além do tempo estar sendo remido, como nós sabemos, o próprio Mashiach disse que no tempo do fim o tempo seria remido. Aliás, remido não, seria abreviado, justamente por causa dos escolhidos. Nós temos que observar também que nós perdemos muito tempo. Shaul nos diz que nós devemos remir o tempo. Ou seja, nós devemos saber utilizar o tempo. Nem sempre conseguimos fazê-lo, Nós desperdiçamos muito tempo com pessoas, nós desperdiçamos muito tempo com blá blá blázinhos, com infiéis, enfim, já são 15 horas. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu sei que para vocês cristãos é horrível, mas é bíblico. Veja, aquele que se diz servo, me perdoem que eu estou totalmente gripado, Aquele que se diz servo, ele tem que estar totalmente engajado naquilo que o Pai requer de cada um de nós. Como nós não conhecemos o coração das pessoas, todo aquele que chega até nós o recebemos como sendo enviado pelo Pai. E até que prove o contrário, assim nós o tratamos. Existe uma parte nas Escrituras, que, como eu disse, principalmente os da cristandade não aceitam. Não aceitam porque senão sobraria um. É a questão do julgamento. Observe que no tempo daquilo que vocês que não têm conhecimento chamam de Velho Testamento, o próprio Pai, o próprio Yahu, ele fazia acontecer o julgamento. Por exemplo, está escrito que no Shabat não farás obra alguma, nem sairá de tua residência. Mas mesmo assim, houve uma pessoa, um homem, que em pleno Shabat, em pleno dia de descanso, foi buscar lenha. Esse homem foi apedrejado. Se você já leram alguma vez a história bíblica, mesmo que sendo como uma história, porque enquanto o Pai nos dá a ver é uma história, vocês devem lembrar dos filhos, os dois filhos de Arão, irmão de Moshe, que foram ungidos sacerdotes, e que no primeiro dia que eles iam prestar serviço no templo, eles resolveram queimar um incenso que não era aquele que o Pai havia determinado. E eles entraram na tenda da congregação e acenderam aquele fogo estranho. Os dois foram queimados, vivos, até a morte.
tem muitos casos, né, que nós vamos ver nas escrituras de pessoas que eram mortas, que eram, por exemplo, várias vezes, né, alguns casos de pessoas que pisaram na bola com Yahoo, se tornaram leprosas. E daí por diante. Bom, a partir do momento em que nasceu Yahushua, que não é o Novo Testamento, as coisas ficaram um pouco mais amenizadas. Mas uma lei sempre existiu. Shaul sempre diz. Ele estava falando, né, daquele cara que tinha lá na congregação, no local onde se reuniam os irmãos de Ashuru, que haviam sido achados na cidade de Corinto, né, no cumprimento do que o Mashiach começou, né, a buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, né, que estavam entre os gentios, né? E nós vemos muito claramente que Shaul fala de um cara que transava com a madrasta, com a esposa do pai dele. E nós percebemos ao ler, nós não temos a carta que foi enviada de Coríntios para Shaul, para que ele respondesse, né? Mas nós sabemos que foi enviado a ele uma carta contando do procedimento, né, desse Nico. E a resposta de Shaul é o quê? Vocês ainda o mantêm aí? Os que são do povo, os que estão conosco, julgamos nós. Agora, os iníquos, atirem na rua, o Pai os julgará. A maioria das pessoas não entendem o que significa santificação. A maioria das pessoas não entende o que significa você estar cumprindo aquilo que o nosso Pai nos dá para cumprir. As pessoas não entendem a responsabilidade de não deixarmos no meio de nós aqueles iníquos declarados. Porque tem o joio, e o joio se parece conosco, mas ultimamente o joio está amadurecendo rapidinho e está capotando sozinho, né? Nós só estamos tendo que varrer para fora e pronto. Então, meus irmãos, isso é muito justo. Porque se você é líder, se você ensina, e uma pessoa não entendeu ainda, ela não é réu do Sinédrio. Agora, se você está estudando com uma pessoa, essa pessoa aparenta estar entendendo tudo, e de repente ela, no meio do grupo todo, se coloca de maneira contrária à lei de nosso Pai, ele tem que ser punido. Ele tem que ser admoestado. Se essa pessoa foge da admoestação, existe uma coisa que chama-se comissão judicativa, que é o tal do Sinédrio, que a Yahushua HaMashiach citou. Nos nossos dias existe o Sinédrio lá, dos sionistas, não tem nada a ver com a gente. Porque
como disse Shaul, somos nós mesmos quem julgamos. E se não tirarmos esse mico do meio, com certeza, é como dizem, né? Se você colocar no cesto laranjas boas e puser uma podre, todas irão apodrecer. O Machi usava muito o exemplo do fermento levedado. Se você colocar fermento levedado sobre o fermento, vai acontecer o quê? Todo o fermento ficará levedado. Se você fizer vistas grossas ao erro, quem vai pagar é você mesmo. Sabe, meus irmãos, eu estou há mais de 30 anos querendo conhecer a palavra de nosso Pai, porque eu sempre criei, eu sempre tive fé nela. E de mais de 10 anos para cá, eu e minha esposa estamos caminhando para conseguir cumprir o máximo possível, né, do que seja possível para nós. Mas como o Mashiach disse, não somos nós que cumprimos, né? O fardo é leve. É o Pai que nos ajuda nisso. Então, com certeza, é uma questão de tempo para que a gente vá aprendendo, para que a gente vá batendo a cabeça. Todos os dias somos provados, para que possamos realmente ser dignos de dizer que a rua é nosso lugar. Nós tivemos aí ontem, no final do Shabat, uma reunião. Vocês devem ter visto um vídeo que eu convoquei o pessoal do QG2. Que são pouquíssimas pessoas nas quais eu confio. Por causa de um indivíduo, né, que para mim era irmão, que estava conosco. Dediquei meses passando estudos a ele. E ele cometeu uma iniquidade. E ao ser chamado a atenção, ele praticou mais outra iniquidade. Então votamos e chegamos à conclusão de que ele tinha que ser extinto do grupo. Mesmo todo mundo votando, os que estavam presentes, que era mais do que a metade, muitos mais, se ainda formos tirar ele, é um grupo muito pequeno. Pelo correto, eu deveria ter deletado ele naquele momento, né? E cortado relações totais com ele. É como diz Shaul: ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, nem o cumprimenteis. Eu indo contra as admoestações de Shaul, somente nas cartas, né, a Timóteo e a Tito, eu dei um tempo a ele. E hoje ele é um analfabeto, na verdade, em todos os sentidos.
E ele hoje levou mais de 1h30 para escrever porcaria, tentando se defender, sem se aperceber que na defesa dele, na verdade, ele estava acumulando coisas que serão usadas contra ele na segunda ressurreição, se ele não for chamado até lá. Até lá não, até o Mashiach chegar. Então eu falava na hora, né? Sabe, sinceramente nesse momento eu gostaria de estar deitado, porque eu estou gripado, fortemente gripado, já fazem 3 dias. Mas eu tenho consciência do qual é o meu dever. Eu tenho consciência do que o Pai requer de mim. Se te parece estranho, eu peço que você me delete, se você for meu amigo do Facebook. Porque a partir de agora, todo aquele que não quiser estudar, eu vou deletar. Eu não estou aqui para perder tempo para discutir a palavra, mas sim para ensinar como cumpri-la. E quem estiver aprendendo e demonstrar que não foi chamado pelo fato de não entender ou pelo fato de não cumprir, será extinto. No final do capítulo 18 de Matitiá, onde surge uma questão, tudo bem, é uma questão individual, né, entre 2 irmãos. Um irmão foi e pecou contra o outro. E então o Mashiach diz: se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele e diga: você pecou contra mim. Você fez isso, isso e isso. Como é que fica? No nosso caso, essa pessoa pecou no meio de muitas pessoas. Porque nós temos em nosso grupo pessoas com maior conhecimento e com menor conhecimento. E que muito bem poderiam levar o que ele disse como ensino correto. Então, não só ele estaria se matando, como ele estaria levando um monte de gente para o buraco. Que é o que acontece todos os dias com esses caras que são metidos a mestre, mas não sabem nem limpar direito. Então é um caso um pouco diferente, né, do que o meu irmão pecou contra mim. Não, ele pecou contra vários irmãos. Quando eu dei a resposta imediata a ele, ele disse: mas foi 35 segundos de gravação. Eu falei: sim, 35 segundos em que você se enterrou. Sabe, eu já estou realmente, a palavra que eu vou usar, eu sei que vocês não gostam, mas eu quero que se dane. Eu já estou de saco cheio de gente em cima do muro. Se eu não estivesse naquele momento no WhatsApp, eu não teria visto o que esse idiota, o que esse burro tinha colocado. E isso teria passado desapercebido. Por quê?
Desapercebido, eu digo, eu talvez não tivesse lido ou escutado. Porque imediatamente após um outro irmão comentou com ele e dizendo, legal. Eu gostei de ver uma irmã que imediatamente colocou o texto com a lei, mostrando que ele estava descumprindo com aquilo que o pai manda. E assim mesmo, ele quis ter razão. Ele veio com defesinha humana, cristã, idiota, pagã. Eu gostava muito dele. Eu o tinha como um servo de Yahweh. Mas é aquela tua história. Nós não vemos o coração das pessoas. Na realidade, ele não saiu ainda do jardim da infância da cristandade. E estava ali, caminhando em nosso meio. Mas como está escrito, né? Nada ficará encoberto. Em tal circunstância, eu já estive várias vezes o pai me mostrava o correto e eu me declarava culpado, eu pedia perdão. Esse sujeito, eu dei a ele até o meio-dia de hoje, para que ele, né, eu imaginava assim, não, ele falou aquilo, mas ele conhece a palavra. Ele vai dizer para as pessoas, me perdoem, eu realmente estava nervoso, ou eu realmente não soube o que falei, porque realmente ele não sabe bem o que fala, não. Falta um pouco de tutano. Não. Na cidade dele não estão em horário de verão. Então ele ficou das 11h27, eu aguardando ele. Eu vendo que ele estava digitando no grupo do WhatsApp. Eu conversando com o filho dele. E dizendo, fala pro teu pai que vai dar meio-dia. Aí o filho dele falou, não, são 11h27. Eu falei, como 11h27, meu filho? Já são 12h27. Eu já estou pisando na bola com o meu Ru por causa dele. Mas o maldito só deu enter a 1h da tarde para mim. Que para ele seria meio-dia. E para dizer um monte de porcaria, demonstrando claramente que, além de tudo, não sabe nem escrever. Foi expulso. Como dizia Shaul, é claro que simbolicamente, porque a gente sabe que Ra-Satã nem existe, entregue a Satanás. Agora ele já não é mais um problema nosso. Para vocês que não conhecem a palavra, para vocês que não foram chamados, para vocês que não sabem
Quem é o nosso ou quem é o nosso Pai? Talvez lhe seja estranho tudo isso. Mas saibam de uma coisa, vocês gostam muito de usar um verso que diz assim: o Pai não faz acepção de pessoas. Leia o resto, caramba! O resto está escrito assim: ele condena grandes como pequenos. Ou seja, ele não faz acepção no sentido de que se uma pessoa tem muita coisa ou se ela tem pouco. Eu vou fazer uma limpa no meu Facebook. Sabe, tem cara de pau que me manda até convite para ir na igrejola dele, no puteiro onde ele diz servir a criatura criada por Roma, Jesus Cristo, para uma reunião de cura. Eu vou acabar com essa gente. Já que eles não querem estudar, o que eles estão fazendo sendo meus amigos? Eu não quero amigos. Eu quero pessoas que se dedicam ao nosso Pai. Eu não estou aqui, como eu já estive, né? 20 anos como presbítero e tudo mais, a gente passou por tudo isso. Onde nos valia encher as cadeiras de pessoas, isso era importante. Mas a partir do momento que eu comecei a ver que quanto mais enchia a nossa igreja, mais mortos-vivos estavam sentados nos bancos, eu realmente abdiquei disso tudo. Eu prefiro não ter ninguém estudando comigo do que ter alguém que não foi chamado, que é joio, que é mundano, que merece a condenação. É isso, meus irmãos. Eu não tô legal, eu tô com muita gripe. Mas como eu prometi, todos os dias eu faria, né? Eu não fiz esses 2 dias porque realmente eu fiquei na cama. Ainda bem que ontem foi Shabbat e eu pude descansar. Ontem, aliás, né? Nem sei que dia é hoje. Eu tô tão assim. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é quinta, foi ontem o Shabbat. Ainda bem, porque eu pude descansar. Embora passasse o dia todo com isso na cabeça, né? Com esse miserável que eu achava que era meu irmão. Eu espero que vocês entendam. Quem quiser estudar, eu estou aqui. Mas o próximo que me mandar qualquer coisa pagã será deletado e eu entregarei ele nas mãos do Pai. Beijo na testa e no coração. Fui. Orem por mim para que passe logo essa gripe, porque eu não estou com vontade de fazer nada e eu preciso continuar escrevendo. E eu preciso continuar fazendo tudo que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu já vi que esses bunda mole não vão fazer. Shalom, meus irmãos. Fiquem na paz.